Bom, prosseguindo ainda na página 66 do livro de Evangelhos, vamos agora para o item 26 do material didático. Cura o servo do centurião. Bom, eu separei aí para vocês, estou sempre colocando um evangelho e outro. Aqui eu vou ler primeiro o evangelho de Lucas e um complemento que o evangelho de Mateus traz, que Lucas não traz. Tá bom? Então, eu escolhi aqui para ler primeiro Lucas, capítulo 1, capítulo 7, desculpe, do versículo 1 ao versículo 10. Versículo 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Sempre lembrando, Jesus esteve na parte sul, na Páscoa, lá na Judéia, em Jerusalém, e agora ele passou por Samaria, evangelizou a mulher samaritana, foi para a região norte e está na região norte. Está junto ao mar da Galileia, pregando naquelas regiões, né? E a cidade de Cafarnaum era, vamos dizer, o local onde ele morava, né? Então, ele estava sempre naquela região. Então ele entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus. Bom, eu destaco aí essa expressão, anciãos dos judeus. Sempre lembrando o seguinte, haviam judeus corretos que acreditavam nas profecias? Eu acredito que sim. Mas também eles estavam sendo enganados. Eles tinham que buscar nas Escrituras, porque, com certeza, quem era o grande mestre desse período? Era o mestre do apóstolo Paulo. Nesse período, Saulo de Tarso, né, ele já existia como pessoa. Nós podemos encontrar ele aqui debatendo com Jesus, sem a Bíblia ter citado. Mas Gamaliel, tá bom? E Saulo já existia. Ele poderia estar debatendo com Jesus. Mas, principalmente falando de Gamaliel, o tema Messias era um tema praticamente proibido. Era você ensinar correndo risco de vida, porque a família de Herodes, assim, para tirar a vida das pessoas, eles faziam, sabe, como se fosse extrair um dente, né? Desculpe a comparação. Mas eles faziam, diz que hoje é Herodes Antipas que está no poder, né? Mas, por exemplo, quando Herodes, o pai, governou a Galileia, disse que os ladrões da Galileia desapareceram, mas porque ele matava todos. Todos que eram presos não iam para a cadeia. Ele falou, não, prendeu, mata. E esses que estão presos, mata todo mundo aí dentro da cadeia. Ele esvaziou as cadeias, matou todo mundo. E os ladrões fugiram para outras regiões, porque roubar ali na Galileia, no domínio de Herodes, era morte certa, né? Pegou, já falava para o soldado romano, pode matar. Então esse era o método deles, tá bom? Então, muitos, né, infelizmente, até temiam, mas tinham pessoas corretas, tá bom? Então, esses anciãos dos judeus, a descrição que vai ter aqui é que o centurião era um homem bom, tá bom? Era um homem bom, tratava bem os judeus, então os próprios anciãos dos judeus vão dar testemunho dele, né? Então, como eu estou dizendo, tinham judeus bons, sim, mas, irmãos, normalmente quem fica com o poder são os maus, porque o poder, ele não sei, sabe, o poder, ele mexe com a criatura. Foi o poder que levou o querubim ungido a pecar e se tornar Satanás. Foi a ambição pelo poder. Então a pessoa, para conviver com o poder, ele tem que ser muito convertido, né? Porque senão, se ele está numa posição de autoridade, a pessoa às vezes muda totalmente, né? Pois bem, então enviou-lhes os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ou seja, era um gentio, normalmente colocado pelo romano, era como soldado romano que ia galgando posições, né? E então ele chegava a ser centurião, ficava cuidando de uma
região, uma cidade. Então ele ajudou até a edificar a sinagoga, ou seja, ele gostava da religião dos judeus. A religião dos judeus era bem notória, tá bom? Era muito notória. No tópico anterior, nós falamos sobre Jonas. Jonas, quando foi pregar em Nínive, certamente os ninivitas não chegaram assim, esse homem aí é de algum... Que povo é esse? Israel? Nunca ouvimos falar. Não. Nesse período, Israel estava mais ou menos sob ataque tanto do Egito quanto da Babilônia e agora da Assíria. Vai começar os ataques da Síria, nos dias de Jonas, estou dizendo, que é lá em 760 anos antes de Cristo. E, tá bom? Então, vai ter os ataques dos assírios. Mas então, eles conheciam os israelitas. Por quê? Porque eles sabiam, os israelitas, eles não honram os deuses nem dos egípcios, nem dos babilônios, nem dos assírios. Isso era algo que gerava uma certa rixa, né? E quase ódio das outras nações. Sabemos que era um ódio espiritual também, mas ódio das outras nações. No Novo Testamento isso vai ser muito notório, tá bom? Vai ser muito notório. Israel só não foi destruído pelos romanos aqui nos dias de Jesus ou antes, quando Roma domina, porque Roma ela exigia que adorasse os deuses romanos na cidade que ela conquistava, porque eles entendiam que eram os deuses dominando. Por que isso não aconteceu com Israel? Porque o César, o imperador, lá em 63 a.C., quando ele entra em Jerusalém, as pessoas falaram para ele, se você for exigir isso deles, você vai ter que exterminar a nação toda. Então é melhor você tolera, abre uma exceção. Aí ele deu uma regalia a Israel. Israel tinha no Império Romano a regalia de não ser obrigado a adorar os deuses romanos. Quando os cristãos serão perseguidos, tá bom? Durante a história da igreja pelo Império Romano, Israel não era perseguido por essa razão. Eles foram perseguidos por rebeliões, mas por essa razão eles não eram. Eles tinham salvo-conduto, né, dado pelo César para eles não precisarem adorar. Então aquilo era algo notório. Então vinha um romano, poxa, que história é esse desse povo que diz que só existe um Deus e que só o Deus dele é o Deus verdadeiro. E a religião pagã, como eu sempre digo para vocês, era uma religião que ela tinha muita coisa ruim, principalmente a religião de Júpiter. A religião de Júpiter, a religião dos romanos, a religião dos cananeus, a religião de Diana dos Efésios. Diz a história que havia lá dentro do templo de Diana as prostitutas sagradas. Quem ia cultuar Diana tinha relação com aquelas mulheres. No culto de Baal tinha os prostitutos sagrados. Quem ia cultuar Baal tinha relação com aqueles homens, né? Então, até o sacrificar animais também não era agradável. E lembre-se sempre do testemunho daquela mulher cananeia, que é um testemunho importantíssimo, né? Quando Jesus Cristo diz que não poderia tirar da mesa dos judeus, porque estava tirando dos filhos e dando aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo, você serve a Baal. O significado era esse. Quem serve a Baal se alimenta de lixo. Aí ela confessa, Baal não me trouxe a cura, Baal não me respondeu. Então eu confesso, eu me alimento de lixo doutrinário, mas eu quero pelo menos as migalhas que caem dos filhos. Aquilo era um testemunho importante. Então era um testemunho importante porque todos sabiam que Israel falava isso. A mulher sabia, tá bom? Esse centurião sabia. Quem vinha para Israel, você vai trabalhar no meio de um povo lá que eles não aceitam mais de escultura e eles dizem que os nossos deuses não existem, que só o Deus deles é que existe, né? Bom, isso era notório entre os povos. Então, eu citei o exemplo de Jonas, 760 anos antes, certamente os ninivitas sabiam. Então, certamente os ninivitas sabiam. Até porque as notícias de conquista do mundo era notório. E nesse período, os ninivitas, nos dias de Jonas, eles já estão começando a atacar aquelas regiões, substituindo o domínio dos babilônios. Tá bom?
Tá bom? Então diz que ele edificou a sinagoga. O versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Bom, esse homem, será que ele ouviu falar que Jesus é o Messias? Olha, essa região de Cafarnaum é o centro das operações de Jesus. Todo o entorno do Mar da Galileia, nesse período, é o centro das operações de Jesus. Jesus está fazendo diversos sinais, tá bom? Então, esse homem, do que ele ouvia sobre aquele Deus, né, certamente surgia a pergunta que muitos romanos fizeram na história: mas como que hoje vocês são escravos? Se o Deus de vocês é o Deus maior, né? Ou o único Deus, melhor dizendo. Bom, então o que eles diziam? É porque nossos antepassados pecaram, ou seja, e continuavam pecando. Então não se cumpria a promessa de Deus de que eles seriam cabeça. Então, infelizmente, eles eram cauda, ou seja, nos dias do Novo Testamento eles são escravos da religião da Babilônia que dominava Roma. Tá bom? Então, esse homem, ele está demonstrando fé. Ele certamente já tinha ouvido falar que Jesus seria o Messias, está fazendo muitos milagres e alguns dizendo que ele era o Messias. Versículo 7. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Ou seja, de alguma maneira, ele estava acreditando na santidade de Jesus e, de uma certa maneira, sentindo vergonha do que eles eram, né? De acreditar em muitos deuses, dos deuses romanos. Né? Então, com certeza, ele foi confrontado com a fé, demonstrou amor pela nação judaica e certamente você tem agora um homem que é um gentio acreditando em Jesus. Podemos dizer que ele está acreditando que Jesus é o Messias, porque esse assunto era muito falado. Por isso é que esses fariseus estão aí acusando Jesus para que isso não aconteça, para tentar desacreditar. Porque eles pensavam, se começarem a dizer é o Messias, daqui a pouco fazem uma revolta armada. Eu já contei para vocês essa história, vou contar de novo. Eu tenho aqui uma enciclopédia judaica que eu comprei em 10 volumes. E uma vez eu vendo lá o sumário para ver temas interessantes, eu encontrei lá um tema, os falsos messias. E ele cita diversos falsos messias. Esse que teria se apresentado 20 anos antes de Jesus, né? Tal de Judas, um falso messias. E aí eles fazem um comentário, apresentam Jesus como um falso messias, porque dizem, ele não instalou o reino de Deus, tá bom? Mas por fim, eles dão um testemunho interessante. Eles falam o seguinte: de todos esses messias, né, que não implantaram o reino, de todos esses falsos messias, o único que não propôs uma revolta armada foi o homem chamado Jesus. Então, quando eu li isso, eu falei, olha que testemunho interessante, numa enciclopédia judaica, escrita por judeus, para judeus. Não? Então, o judeu que lê isso é a oportunidade do Espírito Santo falar ao coração dele. Né? Então, aqui esse gentio, ele está demonstrando fé. Né? Então, se você der uma palavra, porque às vezes tem pessoas que acham que precisa do óleo, né? Ou precisa estar, vamos dizer, ali com Jesus, tocar nele. Ele falou o seguinte: só uma palavra tua e o meu criado sarará. Versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Quer dizer, então ele apresenta como que uma desculpa, ele se sente mal, tá bom? Pela liderança que ele tinha que fazer em Israel. Quando ocorriam essas revoltas, irmãos, nesses dias de Jesus, as revoltas eram super comuns. Tinham grandes revoltas, mas tinham grupos que nós veremos aí a história deles, principalmente chamados sicários, grupos revoltosos que eles faziam o seguinte: eles não aceitavam que a nação ficasse sob domínio romano. Então eles falavam, olha, tem que acontecer alguma coisa, o que é que nós vamos fazer?
Nos dias de festa, nós vamos para o meio da multidão e cada um esfaqueia uma pessoa lá, uma pessoa do público. Nós temos que criar problema aqui. A nação tem que se revoltar. Porque eles diziam, a profecia diz que nós seríamos cabeça e não cauda. Então nós temos que fazer alguma coisa. Era comum, né? Nessas festas sempre apareciam pessoas sendo esfaqueadas. E às vezes eles atacavam soldados. Então, às vezes eles prendiam esses ladrões e esses violentos e muitas vezes eles tinham que crucificar. Então era algo muito difícil. Os romanos, irmãos, eles se consideravam o povo, né, mais avançado da época. Os outros eram bárbaros, eles eram civilizados, mas o civilizado deles era muito longe de ser civilizado, principalmente no ato de crucificar, né, que era comum no Império Romano. Existem diversos documentários entre os bárbaros. Se alguém desobedecesse, fizesse uma revolta lá, porque eles estavam sendo escravizados e os romanos tomavam as cabras que eles criavam, as vacas que eles criavam, tomavam para poder atender os soldados. Quem é que alimentava os soldados? Eram os bárbaros que eram escravos dos romanos, né? Então os bárbaros se revoltavam muito e eles crucificavam. Foi da aldeia X, vai lá, escolhe lá 10 pessoas e crucifica as 10. Isso era comum. E isso era comum em Israel também. O sofrimento era muito grande, né? E às vezes esse homem, tendo que obedecer a ordem de Roma, pegando essas pessoas, eles tinham que fazer essas violências. Então, talvez fosse isso. Estou colocando, né, como uma possibilidade. Talvez fosse isso. Tá bom? Mas ele cita exatamente o cargo dele. Bom, versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Bom, eu vou sugerir a vocês, como eu disse, eu vou sempre escolhendo o texto para harmonizar, juntar. Além desse texto de Lucas, vamos ler também o texto, uma parte do texto de Mateus, que eu coloquei ali para vocês lerem, Mateus capítulo 8, do 5 ao 13, mas eu vou ler a parte final, até do versículo 5 até o versículo 9, é muito parecido com Lucas, mas quando chega no versículo 10 de Mateus capítulo 8, quando chega no versículo 10, ele vai falar mais uma vez sobre aquela geração de israelitas. Lembre-se que todo o contexto que está acontecendo é que existem fariseus que estão acompanhando Jesus. Eles foram lá para a parte norte, né? Eu mostrei para vocês, com a determinação de ver o que está acontecendo. E eles fizeram uma acusação de baixíssimo nível, né? Ligando Jesus ao satanismo. Falei que isso pode ter gerado até preocupação na família de Jesus. Jesus respondeu a eles que aquela geração, sim, era uma geração endemoniada, com muitos demônios, tá bom? E agora veja o que Mateus acrescenta, né? Mateus 8, versículo 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Tá bom? Ou seja, vocês estão vendo essa geração aí que eu chamo diversas vezes de filhos do reino, né? Então, olha, eu pego agora esse exemplo desse gentio e digo, no dia da salvação virão pessoas de muitos lugares, tá bom? Do Oriente e do Ocidente. E serão salvas, vão estar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, falando aqui do milênio, que Jesus diz que virá, no reino dos céus. E o versículo 12, veja o que Jesus vai falar sobre os filhos do reino, aproveitando até a irmã aí que perguntou sobre predestinação de Judas, né?
Veja, Jesus Cristo diz então no versículo 12: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tá bom? Então, completando essa parte aqui, que Jesus fala claramente, olha, você ser filho do reino hoje não significa que você será filho do reino lá no dia do juízo final. Só faltou Jesus dizer, não acredito no que os protestantes falam. Não? Porque você tem uma responsabilidade, você tem que escolher. Você tem responsabilidade sobre essa escolha. Esse negócio de dizer que é predestinado, isso está errado. Tanto o homem tem liberdade que Deus a todo momento está dizendo, repetindo como no Antigo Testamento, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois a vida. Então Jesus está também colocando aqui diante dos israelitas a vida e a morte. Sobre essa geração que está no poder de Israel, uma geração incrédula, má incrédula, é o que Jesus está dizendo sobre eles. Jesus Cristo diz que eles ficarão de fora, eles serão condenados. E pessoas, tá bom, que não são israelitas, ou seja, os gentios do Oriente e do Ocidente, esses se converterão. É claro que Jesus já está falando aqui sobre a salvação dos gentios, como é falado em Isaías 65 também, em outros momentos do Antigo Testamento. No tempo determinado do Pentecoste ou das semanas, foi anunciado também o tempo dos gentios, porque o Pentecostes é isso. Lá na profecia de Levítico 23, é um período em que os gentios participam. E havia uma festa, porque colheita, né? Os gentios, eles participavam dessa festa, desse momento de celebração, desse tempo profético. Então, sem sombra de dúvida, o Pentecostes ele profetizava isso. A interpretação dos evangélicos, se você tiver a oportunidade de conversar com um judeu, né, é uma boa oportunidade você falar de Jesus para um judeu, né? Um dos pontos importantes que você pode tocar é exatamente sobre o texto de Levítico 23, porque lá está dito que os gentios vão participar de uma festa, né, de um tempo que é chamado no Novo Testamento de Pentecostes. E é exatamente o que aconteceu com a igreja. Exatamente o que aconteceu com a igreja. Os judeus que não tiveram essa interpretação. E para eles verem, quem estava rejeitando Jesus? Eram pessoas que não tinham compromisso com as escrituras sagradas. Não tinham compromisso com a profecia. Não? Hoje isso é muito comum em Israel, irmãos. Hoje isso é muito comum em Israel. Acredite, uma grande parcela de israelitas hoje, eles simplesmente desacreditam das escrituras. Eles estudam mais a obra dos rabinos, chamada Talmud, do que as escrituras sagradas. Tanto que um dos maiores grupos religiosos de Israel hoje são aqueles chamados judeus racidistas, que ficam balançando para frente, para trás. Normalmente quem faz isso são os judeus racidistas. Eles ficam todos de preto. É só vocês pesquisarem. Eles seguem um profeta judeu, que se diz judeu, né? Que viveu há 200 anos atrás, chamado Baal Shem Tov. Você pode estudar a história desse homem, você descobre como é a fé em Israel hoje. É uma fé que ela acredita que Deus pode usar um espírito de um morto para te ensinar alguma coisa. Né? Esse Baal Shem Tov, que tem muitos discípulos hoje em Israel, né? Talvez seja o maior movimento hoje em Israel religioso, ele dizia que Deus deu permissão e ele aprendia com o espírito. Tinha um espírito que aparecia para ele e ele perguntou, qual o teu nome? O espírito dizia, eu sou o espírito do profeta Aías, que viveu lá nos dias de Salomão. É claro que isso não é verdade. Não? Porque mesmo o Antigo Testamento ele condena essa prática. Mas então por que os judeus aceitam hoje? Porque eles não estão nem aí para as escrituras. Se você quiser anotar, tem um livro escrito por uma judia, intitulado Espiritismo Judaico, em que ela fica espantada como ela descobriu que o espiritismo é muito comum hoje entre os israelitas.
Por quê? Por causa de Baal Shem Tov. Então, e outros também, né? Por causa de 1800 anos atrás, um outro homem, um outro rabino, né? Que disse que aprendia com o espírito do profeta Elias. Ele fundou a Cabala, um movimento judaico que é espiritismo também, tanto que ele diz que aprendeu com o espírito do profeta Elias. Então, Israel está hoje, então, num estado parecido com os dias do Novo Testamento, tanto que nós dizemos, os ossos se juntaram, Ezequiel 37, né? Naquela visão do Vale dos Ossos Secos. Nós acreditamos que já se cumpriu a reunião dos ossos, tá bom? Essa parte já se cumpriu. Aí depois o profeta vê um novo processo, surge nervo, depois outro processo, carne, depois outro processo, pele. Ou seja, a nação existe, né, como corpo. Mas depois o anjo pergunta ao profeta, e o espírito? Ou seja, ainda não tinha espírito, não tinha alma. Até que surge uma ordem e o espírito vem e o corpo ressuscita, né? Ou seja, Israel ressuscita, se converte. É o próximo passo que está faltando, né? Mas a situação da religião de Israel hoje não será surpresa, irmãos, se surgir uma proposta em Israel para Israel se tornar um Estado laico. Não é impossível. Muito provavelmente durante a grande tribulação vai acontecer. Propor que Israel se torne, por exemplo, o que o Brasil é hoje, né? Um Estado laico. Eu acho que deveria, além do que o Congresso vota, que os congressistas votam, porque nem sempre eles votam de acordo com o povo. Eu acho que esse era um tema que deveria ser feito, o que uma nação chama de um plebiscito. A população toda votar. Você quer continuar como um Estado laico ou você quer ser como a Bíblia diz, eu tenho um Deus que reina sobre nós? Isso era para ser feito um plebiscito. Durante o milênio está profetizado que as nações chegarão à conclusão que não é bom ser um Estado laico, que o melhor é ter Deus reinando. E eles verão isso pelo desenvolvimento de Israel. Principalmente depois que Israel aceitar Jesus como Salvador. Porque se hoje ele já se desenvolveu, sendo ele ossos que se juntaram, surgiu nervo, carne e pele. O espírito ainda não entrou no corpo. Quando Israel, né, se converter, meus irmãos, vai ser um avanço tremendo, tá bom? Vai ser um avanço tremendo. E eu, por exemplo, interpreto, né? Eu não profetizo, eu interpreto que muito em breve o combustível do mundo vai ser afetado. A maior fonte de energia do mundo vai ser afetada, que vai ser o petróleo. Tem especialista que diz que em 2030 o petróleo acaba, irmãos. Isso aí eu ouço desde a década de 70. Eu me lembro quando eu era jovem, quando em 1974 teve a crise do petróleo. Então o petróleo ele deve entrar numa crise grande, tá bom? E vai ser caríssimo ter vamos dizer, ter carro a gasolina. Todo mundo vai ter que correr para o álcool. E também o álcool deve disparar de preço. Mais importante no mundo, se Israel é hoje o líder em tecnologia no mundo, quem que provavelmente vai dominar a próxima tecnologia que vai controlar a energia do mundo? Seu carro não vai ser mais